já foi abandonado alguma vez? Literalmente abandonado, largado, esquecido. Alguém aqui se manifesta? Quando eu pastoreava uma congregação, uma das nossas igrejas aqui em São José, eu tive o desprezo de receber o convite de um membro da nossa congregação. Obrigado. E quando eu fui ali, não sabia o que estava acontecendo. E quando eu fui para poder ouvir aquela irmã, o fato é que haviam abandonado a mãe daquela irmã em plena rua. Uma irmã com as suas cãs brancas já, seus cabelos brancos, numa cadeira de roda, com Alzheimer, largada, abandonada na rua. E eu fiquei pasmado. Falei: Senhor, que situação difícil. Eu não sabia o que fazer, até porque já tinham chamado a polícia, já tinham envolvido as autoridades. Aquela irmã, numa cadeira de roda, largada na rua, irmãos, e eu vi aquela cena. Ninguém amparou, ninguém colocou a mão, ninguém fez nada. Até que as autoridades chegaram e então resolveram aquela situação. Eu creio que não existe coisa pior na vida do que você ser abandonado, do que você ser largado literalmente. Conheci outras pessoas em várias atividades missionárias, pessoas que foram abandonadas porque aceitaram a Jesus, pessoas até de posição social muito boas, mas pelo fato de ter aceitado Jesus, foram tocados para fora do lar. E as pessoas, principalmente novos na fé, eles não têm um aconchego, eles não têm para onde ir. E lendo esta passagem, lendo este texto, eu comecei a relembrar esses fatos. E comecei a analisar esta passagem de Jesus, quando na sua crucificação, o Senhor Jesus também ficou abandonado, literalmente abandonado. E nesse contexto aqui, não é apenas diante dos homens, não é apenas diante da sociedade, não era apenas diante dos sacerdotes da lei, não é apenas diante dos levitas que deveriam dar todo o amparo ao Senhor Jesus Cristo, mas o próprio Deus abandonou o seu Filho. E a leitura que se faz aqui é que ele começa a clamar. E a primeira parte, quando ele diz Eli, está escrito em hebraico. E a segunda parte, Lama Sabactani, está escrita em aramaico, uma língua extinta dentre o judaísmo. Os Salmos de número 22 confirma este abandono de Cristo, leva-nos a entender que o salmista estava vendo em uma visão o Cristo largado, abandonado e esquecido. E agora, na cruz, nós olhando esta situação, poderíamos citar, não é o caso, de pelo menos 5 milagres que ocorrem naquela hora em que Cristo está na cruz. Dentre eles, por exemplo, a terra se tornou em trevas, e olha que naquela época não tinha luz como hoje temos. Ocorreu terremotos, ocorreu também a ressurreição de mortos, ocorreu que o véu rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Mas não é o caso de trazer aqui nesta mensagem. O que eu quero falar é que Jesus, estando na cruz e sendo abandonado por Deus, por que isto aconteceu? Porque o próprio Deus, ele esquece do seu Filho,
ele abandona o seu filho, e olha aqui, a palavra aqui, abandonar, ela é um verbo transitivo, direto. E segundo o dicionário, abandonar é deixar, é afastar-se. Exatamente o que Deus faz naquela hora. Deus, ele se afasta do seu filho. Deus, ele deixa o seu filho, e esse deixar aqui é deixar momentaneamente. É por um período de tempo. Se fosse parafrasear, uma frase seria: abandonou o lar para ganhar o mundo. Exatamente o que Deus está fazendo nesta hora. Ele está abandonando o seu Filho Jesus Cristo, porque ele precisa ganhar um outro lado. Ele precisa recuperar uma outra parte. E para que ele pudesse fazer isto, ele precisou abandonar o seu filho na cruz. Dentro dessa questão do verbo transitivo ainda, seria deixar a própria sorte desamparar. É como se você deixa a sorte que o conduza a alguma coisa. E se fosse, por exemplo, parafrasear esse deixar a própria sorte, por exemplo, abandonou a mulher e 3 filhos. Deus abandonou o seu filho e toda a glória que ele tinha anteriormente, para resgatar alguém, para salvar alguém. Deus está fazendo algo que naquele momento as pessoas não estavam entendendo. Deus estava fazendo algo que naquele momento os discípulos não estavam entendendo. As pessoas que estavam assistindo aquela cena, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu gostaria de lembrá-los que lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo, ele diz: aquele que não conhece o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Primeiro fato de que Deus abandonar Jesus na cruz, é porque naquela hora, o pecado da humanidade estava sendo lançado no seu Filho. E Deus, por ser santo, absolutamente santo, Deus não pode contemplar o pecado. Deus não pode enxergar o pecado, porque Ele é santo. E se o pecado chega diante de Deus, isso contamina a santidade de Deus. Então, desde a existência de Deus, desde os primórdios, desde o princípio, a primeira coisa é que Deus não admite, Ele não aceita o pecado. E nesta hora, Jesus, Ele está na cruz, e os pecados das pessoas estão sendo lançados em Jesus Cristo. Então Deus, Ele precisa momentaneamente abandonar o seu Filho por causa do pecado que estava sobre Ele. E aquele é por isso que se tornou treva, porque era tanto pecado. Não era apenas o pecado de Judas, não era apenas o pecado de Pedro que havia negado, não era apenas o pecado de alguns sacerdotes, de alguns homens da lei daquela época, era o pecado de toda a humanidade, dos que haviam nascido, dos que estavam presentes e dos que haveriam de nascer ainda. Era o pecado, vamos considerar hoje, 12 bilhões de pessoas na face da terra. Esses pecados estavam em Cristo Jesus. Então Deus, Ele deixa o seu Filho de lado, por causa das pessoas que precisavam ser salvas. E nesta hora em que o Senhor Jesus está na cruz, Ele fala: meu Deus, meu Pai, não me deixa, não me abandone, não me largue, eu preciso de Ti, ó Pai. E aquele era um momento crucial, pois o profeta Isaías, no capítulo de número 53, o versículo de número 10, ele vai dizer as seguintes palavras: todavia, ó Senhor, guardou Moelo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isso quer dizer que foi agradável aos olhos de Deus naquele momento.
A hora em que Jesus está dizendo: Pai, o Senhor está me abandonando, Pai, o Senhor está me desamparando, o Senhor me está deixando sozinho aqui nesta cruz. A palavra está dizendo, através do profeta Isaías, que aquele momento era agradável ao Senhor. O momento em que Jesus está só era agradável a Deus, porque naquela hora multidões de pessoas seriam reconciliados com os céus. Multidões de pessoas seriam reconciliadas com o Pai. Deus abandonou Cristo para ganhar o homem perdido. Deus abandonou Jesus para ganhar você que está aqui esta noite. Você que era desprezível, você que não era bem aceito, você que não era bem visto. Não pense que pelo fato de ser uma pessoa bem social é bem visto. Você era mal visto, porque o inimigo das nossas almas perseguia-o. O inimigo das nossas almas, ele procurava tentar você a todos os momentos, e você não tinha para onde ir, você não tinha o que fazer. Mas um dia Deus lá no céu, ele falou: eu vou acabar com esta situação, eu vou acabar com este momento. Este meu filho que está sendo desprezível, esta minha filha que está sendo desprezível, este momento de tristeza vai chegar ao fim, porque eu vou prover um momento de trazer uma situação mais provável, mais louvável, mais agradável. Os filhos de Deus não é para ser da forma que estava sendo. Quando Satanás, ele atormentava tudo e a todos, quando as pessoas não tinham privilégios, as pessoas não tinham prazer, então Deus envia o seu filho. E Deus envia no momento que era propício. Porém agora, depois de tantos milagres, como foi dita hoje na escola dominical sobre a superioridade de Cristo sobre Moisés, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ocorreu, agora ele está na cruz, está sendo caluniado pelas pessoas, está sendo defamado. Uma das coisas que o judeu não admite é expor a sua nudez, é expor o seu corpo. Foi a primeira coisa que fizeram com Cristo lá na cruz. Foram despir, foram arrancar as suas vestes, foram arrancar as túnicas que ele tinha sobre o seu corpo. E lá na cruz, sem veste, sem roupa, o Senhor Jesus Cristo, ele não conseguia olhar por causa daquela situação. Será que você pode imaginar esse sofrimento? Será que você tem condição de olhar para esta situação e ver um Cristo, uma pessoa que é o Filho de Deus, uma pessoa que tem toda uma glória celestial, mas agora está na mão dos homens e esquecido pelo Pai, esquecido por Deus, e Jesus Cristo está ali naquela cruz. A situação é tão deplorável que ele está entre os céus e a terra, isto é, nem no céu e nem na terra, porque o madeiro o fazia separar de todas as coisas. A cruz separava ele dos homens, das pessoas. A cruz separava ele dos céus, dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, toda aquela constelação angelical que outrora estava servindo ele, agora ele está longe de todos. Este é o momento do Cristo que você serve. Esta é a situação do Cristo que você hoje adora. Um Cristo isolado, um Cristo separado, um Cristo sozinho, um Cristo sem ter alguém ao seu lado para ajudar. Se não bastasse 2 malfeitores ao seu lado, aquela situação era difícil. A própria cruz era inimiga de Cristo, porque cruz é sinônimo de maldição. Os judeus criaram a cruz para os malditos, e o profeta Isaías fala exatamente isto. Mas, irmãos queridos, é abandonado por ter a alegria do Espírito Santo. Deus abandonou Jesus para gerar alegria no coração da igreja. Nós não tínhamos alegria outrora. A nossa alegria qual era? Antes de Cristo, apenas chegar
ali oferecer um animal, aquilo não era uma alegria, até porque, aquele momento, o animal que era imolado, ele apenas aplacava o pecado, não perdoava, não tinha capacidade de perdoar. Então, as pessoas vinham, ofereciam o seu sacrifício, voltavam para suas casas, e a vida se tornava uma rotina. Na próxima semana, ou no próximo encontro deles ali com o sacerdote, trazia-se o animal novamente, oferecia ao sacerdote, o sacerdote imolava no altar, o sacerdote fazia todo aquele ritual, todo aquele cerimônio, mas o pecado não era perdoado. Mas Cristo está na cruz abandonado agora. E esse abandono de Cristo muda esse cenário que outrora o sacerdote fazia, porque Cristo agora ele é o sumo sacerdote, e mas para ele atingir essa perfeição do sacerdócio, ele precisou ser abandonado, aleluia, ele precisou ser esquecido, sabe por quê? Porque uma alegria verdadeira estava se aproximando da história da humanidade, uma alegria perfeita viria sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje você não vem aqui e oferece seu sacrifício, volta para sua casa e a coisa continua a mesma, não. Hoje você chega aqui, você pede perdão dos seus pecados e Jesus Cristo perdoa, Ele perdoa, porque Ele é o Senhor, Ele morreu por isto, Ele sofreu por isto, para que o seu pecado fosse perdoado, para que você tivesse alegria na sua alma. E não existe pessoas mais felizes na face da terra do que a igreja de Jesus Cristo. As pessoas lá no mundo, para se alegrar, eles vão para a balada, eles vão para o forró, eles vão para a bebedice, eles vão para as drogas, vão para a prostituição, mas no outro dia acorda com ressaca, acorda atormentado, com dor de cabeça. Você chega aqui na casa de Deus, cheio de problema, cheio de luta, mas Jesus Cristo perdoa os teus pecados, e você volta para casa alegre, você volta para casa satisfeito. Sabe por quê? Alguém foi abandonado por sua causa. Alguém foi esquecido por você. Deus abandonou Jesus para que você não fosse abandonado. Glória a Deus. Não existe algo melhor do que ser amparado. Se outrora morresse, não tinha jeito, mas hoje, se morrer, tem a proteção de Cristo, tem o livramento do Senhor. Mas como, pastor, o livramento se morreu? O livramento de perder a vida eterna com Jesus Cristo. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo, eles estarão com Cristo para todo sempre. Aqueles que morrerem agora, se sair daqui do culto, uma bala perdida, alguma coisa acontecer, meu querido, tenha certeza que os céus estão te esperando, porque Jesus foi abandonado para te amparar. Jesus foi abandonado para que você fosse amparado. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, o que seria de nós? O que aconteceria conosco? O que aconteceria com as nossas vidas? Muitas pessoas talvez andariam de um lado para o outro sem saber o que fazer. Muitas pessoas talvez andariam daqui para ali e não sabiam o que fazer. Imagina uma pessoa que está, por exemplo, desempregada, ou enfermo, ou doente, mas quando ele chega na casa de Deus, a palavra de Deus vai de encontro à necessidade desta pessoa, e ela sai daqui confiante que Deus vai ajudar nas suas causas, ela sai daqui confiante que Deus vai ajudar no seu problema. Glória a Deus. Por isso que você precisa saber que alguém morreu para te amparar, alguém morreu para que você fosse amparado, alguém morreu para que você pudesse ter esse aconchego, esse momento. E esse alguém foi Jesus Cristo de Nazaré. Multidões e multidões no mundo inteiro resolveram aceitar Jesus tão somente para ser amparado. Milhões de pessoas aceitaram o Evangelho para que pudesse ter um amigo do seu lado. Existem por aí nações onde não se pode pregar o Evangelho, mas quando a pessoa tem a oportunidade de receber Jesus Cristo, ele fica contente, ele fica feliz. Sabe por quê? Porque ele está sendo amparado naquela hora, ele está sendo acolhido, ele está sendo bem resguardado, porque Deus proveu Jesus para salvar estas pessoas.
Glória a Deus. Quantas vezes nós olhando para as pessoas que trafegam pelas ruas, pessoas que não têm um lar, pessoas que são abandonadas, esquecidas. Eu lembro quando em São Paulo nós estávamos fazendo um trabalho evangelístico, e ali uma das praças principais, ali em Santo Amaro, ali eu esqueço o nome do irmão ali da banca, ele conhece bem Santo Amaro, Edgar, obrigado, sabe o que é Santo Amaro? E certo dia nós estávamos fazendo culto na praça ali em Santo Amaro, e quando um mendigo, ele chegou e aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, ele entregou a sua vida a Jesus naquela hora, ele entregou a sua alma ao Senhor, e nós agora o que fazer com este homem? O que fazer com esta vida? Aí teve uns irmãos corajosos, falou assim, vamos levar para a igreja, vamos dar um banho nele, vamos trocar esta roupa dele, e ele a partir de hoje, ele está sendo amparado pela igreja de Jesus Cristo. Assim fizemos, aquele homem tomou um banho, irmãos, imagina o que é uma água preta que sai de um corpo, imagina o que é uma lama saindo de um corpo de um ser humano, uma pessoa barbuda, não, hoje barba é luxo, né? Mas naqueles dias era relaxo mesmo, era a pessoa que não tinha como cuidar, então crescia aquela barba mal feita. Nós demos banho nele, nós barbeamos aquele rapaz, e à noite no culto, aquele irmão estava sentado ali na igreja, aquele irmão estava ali adorando a Deus como vocês louvaram esta noite, aquele irmão estava alegre, glorificava ao Senhor Jesus Cristo, e as pessoas olhavam, quem é esta pessoa, quem é este irmão, quem é esta vida? Então alguém disse, este é aquele que a sociedade rejeitou, este é aquele que as pessoas deixou de lado, este é aquele que foi amparado por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, aleluia. Jesus Cristo estava lá na cruz sendo abandonado para salvar aquela alma, para resgatar aquela vida das mãos de Satanás. Hoje nós estamos aqui porque Jesus Cristo nos resgatou, porque Jesus Cristo morreu por nós. Jesus estava na cruz, esquecido pelo Pai, mas estava amparando você, estava amparando a Maria, o João, o Antônio, o Pedro, o Barnabé, ele estava amparando a sua igreja, porque a igreja dele é tudo nessa terra, a igreja de Jesus Cristo é tudo nesta vida, aleluia. Para isso ele teve que abandonar o seu filho para te salvar. Por isso valorize este momento, valorize esse instante em que você está aqui na casa de Deus, em que você adora, em que você glorifica, em que você exalta, aleluia. Esqueça tudo do seu lado e lembra que Jesus fez tudo por você, Jesus morreu pela tua causa, Jesus deu a vida pela tua causa, Jesus foi, aleluia, abandonado por você, e você hoje está aqui bonito, alegre, tomou banho, está cheiroso, mas alguém sofreu por sua causa, alguém sofreu por você. Não é possível que você está aqui agora e não está adorando Ele em espírito e em verdade. Não é possível que você está aqui agora e não está exaltando a Ele. Esqueça os seus problemas, esqueça as contas para pagar amanhã. Agora é o momento de lembrar que Ele morreu por você, Ele deu a vida por você. Esse é o momento de você lembrar que Ele fez o maior sacrifício para que você estivesse aqui esta noite, adorando e exaltando o nome dele. Portanto, Deus em Cristo vos abençoe, que o Deus Todo-Poderoso possa te ajudar, através deste ato tão singelo de Deus. Ainda que Jesus está dizendo, meu Pai, por que me abandonaste? Talvez se Deus tivesse que dar uma resposta, Ele diria, meu filho, eu estou te abandonando, porque eu preciso salvar uma igreja em São José dos Campos, porque eu preciso salvar uma pessoa lá no bairro do Parque Industrial, eu preciso salvar uma pessoa naquele estado, e aquelas pessoas virão por intermédio deste ato em que você está nesta cruz, aleluia. Portanto, que o Espírito Santo de Deus